Ortiz, O Segredo Sombrio da Medicina, a tortura escondida que aterrorizou mulheres. Cena de abertura. Imagens rápidas e perturbadoras de instrumentos médicos antigos, focando em um objeto metálico sendo aquecido em uma chama. Música tensa e crescente. Narrador. Voz grave e envolvente. Em 1884, Margaret Thompson gritou enquanto médicos aqueciam uma haste de metal em chamas, prestes a inseri-la em seu corpo. Mas acredite, isso não é o pior. O que estou prestes a revelar vai mudar para sempre sua visão sobre a história da medicina. Um único dispositivo causou mais mortes femininas do que a Guerra Civil Americana. E o mais chocante, eles acreditavam genuinamente que isso curava mulheres de pensar demais. E prepare-se para o que vai te deixar furioso. Essa tortura médica durou até 1952. Corte rápido para um gráfico com o número 1952 em destaque, com um som de alarme suave. Narrador. Ao final deste vídeo você entenderá por que historiadores médicos tentaram enterrar essa história por décadas e por que cada mulher viva hoje deve gratidão às almas corajosas que finalmente puseram fim a esse pesadelo. Mas antes, clique no botão de inscrição. O que vem a seguir vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre os bons velhos tempos da medicina. Transição suave para imagens de um consultório médico vitoriano com um ar de formalidade. Narrador. O dispositivo em questão não era uma relíquia medieval, era equipamento médico padrão em qualquer consultório respeitável da América e Europa, e as 3 verdades chocantes que vou expor provarão que às vezes os verdadeiros monstros usavam jaleco branco. Imagem de uma mulher vitoriana, com uma expressão de cansaço e preocupação. Narrador. Imagine, você é uma mulher em 1880 e acabou de dizer ao seu marido que se sente cansada e emotiva. Em poucas horas, você está amarrada a uma mesa, enquanto um médico explica que sua histeria exige intervenção imediata. Bem-vinda à era de ouro da medicina feminina, onde ter opiniões, ler livros ou simplesmente existir como mulher podia te levar a um consultório médico para procedimentos corretivos. Imagens de livros antigos sendo fechados, bruscamente, e um homem com uma expressão de desaprovação. Narrador. A era vitoriana deu origem a uma filosofia médica aterradora. Corpos femininos eram inerentemente defeituosos, e intervenções agressivas não eram apenas aceitáveis, mas necessárias. Médicos realizavam cirurgias ginecológicas sem anestesia, acreditando que a tolerância à dor das mulheres era naturalmente maior. Mas aqui está o que ninguém te conta. Estes não eram açougueiros, eram homens educados, formados em prestigiadas escolas de medicina, operando com total autoridade legal e aprovação social. Publicavam em jornais respeitados, lecionavam em universidades, eram o ápice do progresso científico e estavam sistematicamente torturando mulheres sob o disfarce da medicina. Corte para imagens de documentos legais antigos com um som de carimbo. Narrador. Entender essa história não é mera curiosidade acadêmica, é conhecimento de sobrevivência. As leis de consentimento médico que te protegem hoje existem por causa do que vou te mostrar. Cada vez que um médico explica um procedimento antes de te tocar, cada vez que você tem o direito de recusar tratamento, você se beneficia de lições escritas em sangue. Imagem de uma mão feminina tentando alcançar uma mão masculina que se afasta. Narrador. Mas aqui está a parte que vai te arrepiar. O establishment médico lutou contra os direitos das mulheres em cada passo. E a arma escolhida? Um dispositivo tão simples, tão brutal, que ao vê-lo, você vai se perguntar como a humanidade chamou isso de progresso. Não saia ainda. A toca de coelho que vamos mergulhar revela como a tortura médica em massa se tornou ciência respeitável. Imagem de um quadro de avisos em um consultório médico, com um número grande em destaque. Narrador.
Imagine entrar em qualquer consultório médico em 1885 e encontrar esta estatística: 75% de todas as pacientes femininas sofrem de histeria. Não 75%, não 25%, 75%. 3 em cada 4 mulheres que buscavam cuidados médicos recebiam o mesmo diagnóstico. Uma condição que, segundo os médicos, só poderia ser curada através de intervenção física agressiva. Imagem de um gráfico de barras mostrando 75% de um lado, com uma sombra escura cobrindo os outros, 25%. Narrador. Mas é aqui que a história toma um rumo sombrio que os livros didáticos convenientemente pulam. Dr. Silas Weir Mitchell, considerado o pai da neurologia americana, mantinha registros meticulosos de seus tratamentos para a histeria. Seus arquivos de pacientes revelam algo absolutamente arrepiante. Os sintomas da histeria correspondiam perfeitamente aos sintomas de ser uma mulher inteligente em uma sociedade que exigia submissão feminina. Imagens rápidas. Uma mulher lendo um livro, outra discutindo política, uma terceira trabalhando fora de casa. Narrador. Ler demais, histeria. Ter opiniões políticas, histeria. Querer trabalhar fora de casa, histeria. Discordar do marido, histeria avançada exigindo intervenção médica imediata. Os registros de Mitchell mostram mulheres de 14 a 60 anos recebendo o mesmo diagnóstico. O fio condutor não era médico, era comportamental. Essas mulheres haviam cometido o pecado imperdoável de pensar por si mesmas. Imagem de uma carta antiga, sendo aberta, com um som de papel, rasgando suavemente. Narrador. Mas o que vai te dar calafrios? Mitchell genuinamente acreditava que estava ajudando essas mulheres. Suas cartas a colegas descrevem a histeria como uma doença da civilização, que exigia choque terapêutico para restaurar a natureza feminina. O tratamento que ele prescreveu ficou conhecido como cura de repouso. Mas esse nome gentil esconde uma realidade brutal. Mulheres eram confinadas à cama por meses, proibidas de ler, escrever ou até mesmo sentar. Eram alimentadas como bebês e tratadas como pacientes mentais. Imagem de uma mulher deitada em uma cama, com uma expressão de desespero, enquanto uma figura sombria a observa. Narrador. E para os casos graves, as mulheres que continuavam a mostrar sinais de pensamento independente, Mitchell recomendava uma abordagem mais agressiva. Uma de suas pacientes, Charlotte Perkins Gilman, escreveu mais tarde: "Fui colocada na cama e mantida lá. Não me era permitido levantar, alimentar-me ou ter qualquer estímulo, intelectual ou social, por vários meses, e cheguei assustadoramente perto do colapso mental completo. Mas isso era apenas a tortura psicológica. Os tratamentos físicos estavam prestes a piorar muito, porque o que ainda não te contei é o que os médicos faziam quando a cura de repouso falhava. O que acontecia quando as mulheres continuavam a mostrar sinais de histeria, apesar de meses de isolamento e infantilização? Som de metal sendo aquecido em fogo, cada vez mais alto. Narrador. Foi aí que eles trouxeram os instrumentos de aquecimento, mas o verdadeiro horror não era o diagnóstico, era o que vinha a seguir. A cura de repouso era apenas o começo. Quando a tortura psicológica falhava, os médicos recorriam a uma ferramenta que faria a Inquisição espanhola corar. Imagem de um ferro de cauterização, brilhando em vermelho vivo. Narrador. Este é um ferro de cauterização de 1882. Médicos aqueciam essa haste de metal até ficar incandescente, e então a inseriam diretamente no colo de uma mulher, sem anestesia, sem consentimento, sem qualquer evidência médica de que funcionava. O termo médico oficial era cauterização cervical para histeria, mas vamos chamar pelo que realmente era: tortura sancionada com diploma médico.
Imagem de um diagrama médico antigo mostrando o procedimento, com uma expressão de horror no rosto do narrador. Narrador. O diário médico do Dr. Robert Batty, de 1880, contém ilustrações detalhadas do procedimento, completas com diagramas mostrando exatamente como posicionar uma paciente inconsciente. Mas aqui está a parte que vai te deixar doente. Estes não eram procedimentos de emergência, eram tratamentos eletivos, agendados semanas antes, com famílias pagando taxas premium pelo privilégio de ter suas filhas curadas. Imagem de uma conta médica antiga, com valores exorbitantes. Narrador. Os testemunhos de pacientes sobreviventes pintam um quadro de horror absoluto. Mary Johnson, tratada em Boston em 1883, escreveu em seu diário: "A dor era indescritível. Senti o metal queimando dentro de mim e pensei que morreria." O médico disse: "Meus gritos eram prova de que o tratamento estava funcionando." Mas o que ninguém te conta sobre esses procedimentos, eles não eram realizados em salas de cirurgia, aconteciam em consultórios médicos comuns, muitas vezes com familiares esperando no quarto ao lado. O cheiro de carne queimada era considerado um sinal de progresso médico. Imagem de um médico com uma expressão de arrogância, enquanto um cheiro fumaça parece sair da tela. Narrador. Dr. Isaac Baker Brown, um respeitado ginecologista de Londres, realizou mais de 1.500 cauterizações cervicais entre 1858 e 1867. Suas notas cirúrgicas revelam algo absolutamente arrepiante. Ele genuinamente acreditava estar prestando um serviço à sociedade, corrigindo a natureza feminina defeituosa. Os registros de Brown mostram que ele visava tipos específicos de mulheres: professoras, escritoras, mulheres que adiavam o casamento para seguir carreiras. Ele as chamava de desviantes sociais e alegava que seus procedimentos poderiam restaurar a submissão feminina adequada. Imagem de uma mulher com um olhar determinado, sendo observada por um médico com desprezo. Narrador. O procedimento em si era deliberadamente traumático. Pacientes eram frequentemente contidas por assistentes enquanto o instrumento aquecido era inserido e torcido. O tecido cicatricial resultante era intencional. Os médicos acreditavam que isso impediria futuras excitações que pudessem desencadear a histeria. Mas aqui está a parte que vai explodir sua mente. As famílias pagavam extra por essa tortura. Cuidados médicos premium significavam procedimentos mais invasivos, tempos de tratamento mais longos e sessões repetidas se a primeira rodada não curasse a independência das pacientes. Imagem de uma mulher com uma expressão de dor e confusão, enquanto um médico aponta para um gráfico de progressão. Narrador. Uma paciente, Sarah Mitchell, sem parentesco com o Dr. Mitchell, passou por cauterização 7 vezes em 2 anos. Suas contas médicas mostram que sua família gastou o equivalente aos $50 mil em dinheiro de hoje para destruir sistematicamente a saúde reprodutiva de sua filha. Espere até ver o que eles achavam que isso curaria, porque a ciência médica por trás desses procedimentos revela algo ainda mais sinistro sobre como a sociedade via as mulheres. Imagem de um cérebro sendo desenhado em um quadro negro, com símbolos de interrogação ao redor. Narrador. Mas a pergunta queima: como médicos educados se convenceram de que essa tortura era medicina? A resposta está na ciência distorcida que usaram para justificar o injustificável. Aqui está a evidência médica que os médicos usaram para justificar a queima de colos uterinos de mulheres. Absolutamente nenhuma. 0 ensaios clínicos, 0 revisão por pares, 0 método científico. Apenas pura misoginia disfarçada de terminologia médica e apresentada como ciência de ponta. Imagem de um livro de ciência sendo jogado no lixo. Narrador. Mas aqui está a parte que eles não ensinam na faculdade de medicina.
Esses médicos sabiam que não tinham evidências, seus próprios diários admitiam isso. Os registros cirúrgicos do Dr. Baker Brown, descobertos no Arquivo Médico de Londres em 1987, contêm uma confissão devastadora. Em uma carta particular a um colega, ele escreveu: "Não consigo provar que esses procedimentos funcionam, mas posso provar que mudam o comportamento. As mulheres se tornam mais complacentes após o tratamento. Deixe isso afundar. O objetivo não era curar, era obter complacência." Imagem de um homem de jaleco branco, com um sorriso malicioso, segurando uma corrente. Narrador: o establishment médico havia armado os cuidados de saúde para impor controle social. Os artigos científicos publicados durante essa era parecem ficção de terror. O estudo de 1868 do Dr. Horatio Storer, A Causa, Curso e Tratamento da Insanidade Reflexa em Mulheres, alegava que os ovários das mulheres controlavam sua capacidade de pensar racionalmente. Sua solução: remover os órgãos defeituosos ou queimá-los até a submissão. Imagem de um artigo de jornal antigo com um título alarmante sobre ovários e razão. Narrador: mas o que realmente vai te deixar furioso? Esses médicos publicaram suas técnicas em jornais médicos respeitados. The Lancet, o British Medical Journal, o American Journal of Medical Sciences, todos apresentavam instruções detalhadas sobre como realizar a cauterização cervical. O processo de revisão por pares era uma piada. Artigos eram aprovados por homens que compartilhavam os mesmos preconceitos, lecionavam em instituições que excluíam mulheres e lucravam com procedimentos que garantiam clientes recorrentes. Imagem de um jornal médico antigo sendo rasgado em pedaços. Narrador: Dr. Charles Meigs, professor de obstetrícia na Jefferson Medical College, gabava-se da falta de evidências. Em seu livro didático de 1851, ele escreveu: "O tratamento médico das mulheres deve ser baseado na sabedoria masculina, não nas queixas femininas. Sua dor é irrelevante para o cuidado adequado." O establishment médico criou um ramo inteiro de ciência baseado em uma premissa: mulheres que não se conformavam às expectativas masculinas eram medicalmente defeituosas e precisavam de correção. Imagem de um livro didático antigo sendo fechado com força. Narrador: os registros de resultados de pacientes de Baker Brown, escondidos por mais de um século, revelam os verdadeiros resultados desses procedimentos. De suas 1.500 cauterizações cervicais, 312 mulheres sofreram danos reprodutivos permanentes, 156 ficaram inférteis, 89 morreram de complicações, mas sua taxa de sucesso, ele alegava, era de 95% de cura da histeria. Como? Porque mulheres traumatizadas pararam de reclamar de seu tratamento. Imagem de um gráfico mostrando um número alto de mortes e complicações, com um pequeno percentual de sucesso. Narrador: o número de mortos vai te chocar, mas primeiro, deixe-me mostrar exatamente quantas mulheres pagaram o preço final por esse progresso médico. As histórias individuais são de partir o coração, mas a verdadeira dimensão desse holocausto médico só se torna clara quando você vê os números. E esses números revelam um número de mortos que rivaliza com guerras reais. Imagem de um mapa mundi, com marcadores de mortes em várias cidades da Europa e América. Narrador: passei 2 anos pesquisando registros médicos em 47 arquivos na América e Europa. O que encontrei vai te assombrar. Estima-se que 52.000 mulheres morreram de complicações relacionadas à cauterização entre 1850 e 1920. 52.000. Isso é mais do que o número de mulheres americanas que morreram na Guerra do Vietnã, na Guerra do Golfo e na Guerra do Afeganistão juntas. Imagem de um gráfico comparando mortes por cauterização com mortes em guerras, com o número de 52.000 em destaque. Narrador: mas aqui está a parte que vai te arrepiar. Essas mortes foram sistematicamente encobertas.
A causa da morte era listada como complicações femininas ou causas naturais. A conexão com a cauterização foi deliberadamente obscurecida. Imagem de um certificado de óbito antigo com a causa da morte borrada. Narrador: Doutora Mary Putnam. Jacob, uma das primeiras médicas nos Estados Unidos, dedicou sua carreira a documentar essas mortes. Seu relatório de 1895, A Questão do Repouso para Mulheres durante a Menstruação, contém uma seção que os historiadores médicos tentaram suprimir por décadas. Jacob rastreou 847 procedimentos de cauterização em 12 hospitais e descobriu que 23% resultaram em complicações graves, 8% causaram incapacidade permanente e 32% terminaram em morte. Imagem de um gráfico de tartaruga mostrando as porcentagens de complicações e mortes, com uma expressão de choque no rosto de Jacob. Narrador: Mas quando ela tentou publicar essas descobertas, jornais médicos se recusaram a imprimi-las. A resposta do establishment: tentaram diagnosticar a doutora Jacob com histeria. Imagem de uma mulher forte e determinada sendo cercada por figuras sombrias que apontam para ela com acusações. Narrador: Mas é aqui que essa história toma um rumo incrível. As mulheres começaram a revidar. Elizabeth Blackwell, a primeira médica americana, começou a tratar secretamente sobreviventes de cauterização. Ela desenvolveu protocolos de infecção, técnicas de manejo da dor e métodos de apoio psicológico. Sua rede clandestina de médicas salvou milhares de vidas. Imagem de uma rede de luz se formando, conectando várias mulheres em diferentes locais. Narrador: O ponto de virada veio em 1896, quando Sarah McInerney Stewart, a primeira mulher afro-americana a praticar medicina em Nova York, publicou evidências fotográficas de danos causados pela cauterização. As imagens eram tão horríveis que até médicos homens não podiam negar a brutalidade. O movimento pelos direitos médicos das mulheres explodiu da noite para o dia. Sobreviventes se organizaram, médicas testemunharam, famílias processaram. A casa de cartas do establishment médico começou a desmoronar. Imagem de fotografias chocantes de danos causados pela cauterização, seguidas por imagens de mulheres se manifestando em protesto. Narrador: Em 1905, vários estados proibiram procedimentos ginecológicos desnecessários. Em 1920, escolas médicas foram obrigadas a admitir mulheres. Em 1940, o consentimento do paciente tornou-se legalmente obrigatório, mas a prática não terminou completamente até 1952, quando a doutora Virginia Apgar, pioneira, liderou uma campanha que finalmente tornou ilegal a cauterização para histeria. Imagem de um documento legal sendo assinado com um som de caneta. Narrador: As mulheres corajosas que expuseram este holocausto médico enfrentaram ridículo, destruição profissional e ameaças de morte. Doutora Jacob morreu na pobreza, boicotada pelo establishment médico que ela lutou para reformar. Doutora Stewart foi presa 2 vezes por praticar medicina ilegalmente, apesar de sua licença válida, mas seu sacrifício salvou incontáveis gerações futuras. Imagem de um retrato de doutorano Jacob, seguido por uma imagem de doutora Stewart sendo conduzida por policiais, e finalmente uma imagem de crianças brincando em um parque. Narrador: Cada formulário de consentimento médico que você assina, cada segunda opinião a que você tem direito, cada medicamento para a dor que você recebe, tudo isso remonta a mulheres que se recusaram a aceitar tortura disfarçada de tratamento. A ironia final: pesquisas modernas provaram que a histeria do século XIX era, na verdade, uma combinação de depressão, ansiedade, TEPT e respostas racionais à opressão. As mulheres não estavam doentes. A sociedade que as torturou estava. Imagem de um cérebro sendo analisado com tecnologia moderna, seguida por imagens de sociedade moderna com seus desafios. Narrador:
Isso não é apenas história, é um aviso. As mesmas atitudes que transformaram cura em tortura ainda existem hoje, apenas em formas mais sutis. Gaslighting médico, desconsiderar a dor das mulheres, atribuir sintomas físicos a causas emocionais. Os ecos da medicina do ferro de cauterização ainda ressoam na saúde hoje. Imagem de uma mulher sendo ignorada por um médico, seguida por uma imagem de um eco se propagando. Narrador. Mas o conhecimento é poder. Cada vez que você defende seu cuidado médico, você está honrando as mulheres que morreram para te dar esse direito. Cada vez que você exige uma segunda opinião, você está usando armas que elas forjaram com seu sofrimento. A questão não é se a tortura médica poderia acontecer novamente, é se a reconheceremos quando acontecer. Imagem de uma pessoa se levantando e falando, com uma luz brilhando sobre ela. Narrador. Então, aqui está o meu desafio para você. Quais outras práticas médicas padrão as gerações futuras verão como bárbaras? Quais tratamentos aceitamos hoje que a história julgará como crueldade disfarçada de cuidado? Deixe suas opiniões nos comentários. E se este vídeo abriu seus olhos para os segredos sombrios da história médica, certifique-se de estar inscrito. Pois na próxima semana, vou expor a conexão da indústria da lobotomia com os mesmos médicos que realizaram esses procedimentos. A toca de coelho vai mais fundo do que você pensa, e, acredite, você não vai querer perder o que vem a seguir. Tela final. Logo do canal, botão de inscrição em destaque e links para outros vídeos. Música de encerramento intrigante.